Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Cromatina Class. E hoje, na nossa edição de número 99, eu quero falar sobre um tema muito importante para a nossa vida e para a vida de quem está ao nosso redor, a respeito da longevidade e da epigenética. Só para a gente identificar esses dois temas super importantes, eu quero compartilhar com vocês alguns dados bem relevantes. Primeiro, que a epigenética é, na verdade, tudo o que se refere a algo além do nosso padrão genético, aquilo que a gente herda dos nossos pais, ou seja, são fatores ambientais que vão colaborar para a modificação como esses genes eles podem responder a essas exposições. Nós conseguimos identificar, enquanto ciência, três principais mecanismos epigenéticos. Nós temos a metilação do DNA, nós temos as alterações das proteínas histonas e ainda a atividade de microRNAs, de RNAs que não codificam proteínas, mas que podem sim influenciar na expressão de vários genes e são muito estudados, por exemplo, dentro da oncologia. Quando a gente fala de metilação do DNA, algo que é super importante a gente relembrar, e tem vídeo aqui no canal, e é verdade, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal aqui e deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e não deixe de compartilhar com o maior número de pessoas que você conhece. Essa metilação no DNA, aqui no canal você vai encontrar como epinutrientes. Os nutrientes que estão associados com um perfil epigenético são nutrientes que são doadores de grupo metil. O que é o grupo metil, Tati? O grupo metil é, na verdade, um, é, um composto químico, né? O CH3 é um carbono com três hidrogênios e ele está presente em alguns nutrientes, como, por exemplo, ácido fólico é um doador de grupo metil, colina é outro doador de grupo metil, betaína é doador de grupo metil, metionina também doador de grupo metil. Então, a gente está falando de nutrientes que são importantes, por exemplo, a metionina é um aminoácido essencial, então ela precisa vir da dieta. E a grande questão é que quando eu tenho uma organização, quando eu tenho uma dieta equilibrada, quando eu tenho exposição a fatores ambientais que também nos ajudam a equilibrar, por exemplo, condições de saúde, como nosso sono, como disposição para fazer exercícios, como a nossa cognição, tudo isso faz com que eu tenha ali mecanismos epigenéticos cada vez mais sob controle. Quando eu perco esse controle, eu começo a ter desequilíbrios funcionais. E isso vale tanto para desequilíbrios de ordem locomotora, por exemplo, uma impossibilidade de executar um determinado exercício ou movimento, ou ainda para déficits, por exemplo, na nossa cognição, que são fatores muito comuns quando a gente pensa, por exemplo, na população idosa, que é um tema aqui da nossa Cromatina Class de hoje. Antes de entrar no artigo científico que eu trouxe para vocês, deixa eu só compartilhar alguns dados que eu peguei aqui na internet, que em relação à população idosa aqui no Brasil, né, essas pessoas idosas, nós temos ali uma característica de ascensão. Se a gente pegar a pirâmide populacional, essa pirâmide vai mostrar que a base dela, que seria a taxa de natalidade, ela está diminuindo e que a quantidade de pessoas idosas, que seria um funil bem ali, bem pequenininho, quando a gente pensa em décadas atrás, está aumentando cada vez mais. E como essa população está envelhecendo? Dados que eu trago aqui do Ministério da Saúde fala que em 2022 o total de pessoas com mais de 65 anos no país foi de 22 milhões 169 mil e 101 pessoas. Ou seja, mais de 10% da população brasileira já representa essa população idosa. E como essas pessoas estão vivendo? Essas pessoas estão vivendo com mais dependência de medicação, essas pessoas estão vivendo mais acamadas e dependentes de outros familiares ou cuidadores, ou essas pessoas estão vivendo com muito mais autonomia, com muito mais saúde, com muito mais disposição? Essa é a grande questão. Porque uma vez que eu tenho melhorias, por exemplo, nos medicações, nos medicamentos,
eu tenho também uma expectativa de vida aumentada, correto? Mas qual o custo de qualidade de vida? E eu quero deixar essa reflexão porque todos nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer com qualidade de vida. E uma vez que nós conseguimos, ao longo de um tempo, ter a chance, as oportunidades de, por exemplo, se expor a um ambiente saudável, tudo aquilo que depender de mim, eu vou ter uma opção ali de um ambiente mais saudável, para que o meu genoma possa então expressar proteínas que me levem a condições de saúde, não de doenças, correto? Então, o que que eu estou fazendo hoje para garantir frutos amanhã? O que eu posso fazer hoje pelos meus pacientes para que eles possam ter frutos colhidos no amanhã? E é exatamente aqui o propósito desse artigo que eu vou compartilhar com vocês agora. Um outro dado super importante, que foi até publicado aqui no Jornal da USP, falando que em 2030, logo ali, hein? 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo. E o que que nós estamos fazendo? Porque tudo isso tem uma influência muito importante, tanto no quesito de responsabilidade social, porque esses idosos estão crescendo, e eles estão ficando inativos, e como que a gente vai pensar em todo esse processamento aí social também e econômico, como também do ponto de vista de saúde, porque isso vai impactar também os cofres públicos, se a gente tiver uma população cada vez mais adoecida. Deixa eu compartilhar com vocês, então, o artigo que eu selecionei para a nossa discussão da Chromatina Class de hoje. Esse artigo, publicado em 2023, na revista Aging Research Reviews, falando um pouquinho sobre estresse, dieta e fatores que comumente são ali expostos à nossa vida e que pode ter um impacto na nossa idade epigenética. Gostei muito desse termo, por isso que eu quis comentar com vocês. Ele até fala aqui no resumo, e se você não sabe inglês, muita calma nessa hora, a gente tem várias ferramentas para ajudar a fazer essa tradução, mas por enquanto eu vou fazer aqui a tradução para vocês. Então, essa idade epigenética, ela tem uma relevância e muita atenção, principalmente porque a gente tem clocks, ou seja, nós temos ali proteínas que são formadas, que são codificadas por genes que a gente chama de clock. E esse gene, essa proteína, é, na verdade, uma proteína importante de regulação do nosso ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano corresponde ao nosso ciclo de 24 horas. É claro e com certeza que nós temos exposição de 24 em 24 em 24. Por isso que quando a gente observa uma pessoa que tem algum diagnóstico, ela não conquistou esse diagnóstico de um dia para o outro. Isso foi algo que foi, na verdade, sendo exposto dia após dia. E foi algo importante porque em algum momento tamanha exposição, e às vezes o que eu digo não é nem de tempo, às vezes até de alteração mesmo, sabe? Então, se você tem uma exposição com uma substância radioativa, com certeza você não precisa ter uma exposição de anos para ter um diagnóstico. Se você tem uma exposição, por exemplo, aos agrotóxicos, você não precisa de uma exposição de anos, muitas vezes, para ter, infelizmente, um diagnóstico de câncer. Ou se você tem uma exposição, uma dieta, né, ou um ambiente obesogênico, você não precisa de anos para ficar ganhando peso. Você pode ganhar peso de uma semana para outra. Então, nesse sentido. E aí a gente tem uma regulação desses clocks, desse perfil aqui, né, do metabolismo e principalmente do nosso ciclo circadiano. Ele traz aqui uma figura bem bacana, só que eu quero complementar aqui, falando exatamente que essa alteração epigenética existe um remodelamento. Então, não é porque eu tive uma exposição no passado a uma dieta obesogênica, um ambiente obesogênico sedentário, que essas alterações na expressão dos meus genes têm que acontecer para sempre. Então, esse perfil que eu consigo observar de uma pessoa mais envelhecida, não necessariamente de idade cronológica, mas de idade biológica, eu posso ter simplesmente que aceitar. Não, o que que a gente observa hoje? A gente observa um cenário em que, sim, existe a possibilidade de ter um remodelamento epigenético para a gente ter
alterações da expressão dos nossos genes e, consequentemente, ter um impacto importante nas características que são observáveis. O que eu observo naquele indivíduo? Quais são os perfis fenotípicos que eu estou observando naquele indivíduo para ter uma contribuição importante na sinalização de vias metabólicas. E essas rotas metabólicas auxiliam a nossa saúde, favorecem o nosso equilíbrio funcional. E aí, então, todas as exposições ao álcool, ao tabaco, as exposições como traumas, estresses, todas as exposições que são muito maléficas ou ainda exposições benéficas, como consumo de polifenóis, consumo de vitaminas, uma dieta de baixa caloria, um controle calórico, não necessariamente todo mundo vai precisar de uma dieta de baixa caloria, né? Consumo adequado de proteínas, um consumo adequado de fitonutrientes pode nos ajudar a aumentar essa plasticidade epigenética. E isso é muito importante porque, olha só o que o artigo ele traz. Ele traz que vários estudos, eles mostram uma variedade epigenética de 70 a 80% sendo influenciada por fatores externos. Gente, deixa eu até voltar aqui para mim. De todos os fatores externos, qual aquele que a gente tem maior exposição durante toda a nossa vida? A dieta. Pode ser que, por exemplo, a gente nem tenha uma chance de escolha. Um exemplo, você, no ambiente intrauterino, quando você foi formado lá no útero da sua mãe, você conseguiu escolher se ela comia, por exemplo, uma banana ou se ela comia uma batata frita? Você conseguia escolher se ela tomava água ou tomava refrigerante? Não, não era possível. Mas você teve sim acesso a essas informações. E de forma alguma eu quero deixar um peso, uma responsabilidade, uma culpa em cima das mães. De forma alguma. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que você tenha tido essa exposição, que muitas vezes, em muitos cenários, as mães não conseguiram se controlar ou não tinham entendimento de que era importante ter esse controle de consumo. Hoje, com todas as informações que a gente tem, se você está participando da Cromatina Class, hoje é possível ter modificação. Isso vale tanto para um paciente, eu estou falando aqui tanto para um paciente quanto para um profissional que vai falar com o paciente. Porque muitas vezes o que dá a impressão é o seguinte: já que você teve todas essas exposições, não tem características de ter alguma modificação. E isso não é verdade. Nós temos sim possibilidade de modificar o ambiente em que a gente vive. A gente só precisa entender quais são essas características, o que que nos levou a ter hoje um perfil XYZ de excesso de peso, de diabetes, de risco cardiovascular, de alteração da homocisteína, enfim, todos esses riscos juntos ou isolados, não importa, mas o seu risco, a sua condição, aquilo que te traz alguma insatisfação ou alguma preocupação hoje, que a gente pode observar lá na epigenética e tem características de mudanças. Diferente de alguma alteração simplesmente puramente genética. Alterações em que a gente já observa desde criança, uma criança que já apresenta uma síndrome genética, totalmente diferente, porque aquilo é herdado no momento da concepção, correto? Vou voltar aqui para o nosso artigo para mostrar para vocês mais uma figura e, na verdade, mais uma tabela bacana. E aí, algo que eu quero chamar bastante atenção que ele também coloca aqui, fala sobre atividade física, fala sobre dieta, fala sobre consumo. Então, por exemplo, ó, aqui é bem bacana para a gente observar. Então, estudos, por exemplo, com adultos, adultos jovens, adultos que tiveram abuso de álcool, por exemplo, fizeram uma avaliação do sangue e um estudo cross-sectional é um estudo transversal, um estudo quando a gente olha e a gente tem um retrato daquele momento. Então, por exemplo, se eu te perguntar hoje, o que você consumiu hoje representa o montante da sua dieta, da sua vida? Às vezes não, às vezes você está de férias, comeu um pouquinho mais de açúcar, não fez a sua atividade física, como você faria quando você está na sua rotina. Então, hoje, exatamente hoje. E aí, o estudo transversal ele vai mostrar o que está acontecendo hoje. Já o estudo longitudinal, ele tem o objetivo de acompanhar, é um acompanhamento. Então, aqui a gente consegue observar alterações, por exemplo, no perfil ali do alcoolismo, acelerar esse processo, principalmente quando tem um polimorfismo associado, uma condição genética. Por isso que eu sempre bato na tecla. Conhecer o perfil genético pode nos ajudar na condução de prevenção. Não é diagnóstico, mas pode ser muito preventivo.
Ou ainda estudos longitudinais mostrando que, ó, eles fizeram um acompanhamento sobre em relação à idade epigenética, e essa idade epigenética mostrou-se ser uma idade diferente da idade cronológica quando esses indivíduos eles faziam uso abusivo de álcool. Ou ainda, isso durante 30 dias, né? Ou ainda um estudo aqui transversal, ou seja, uma fotografia, quando a gente fala, por exemplo, do consumo de cigarro. Então, o cigarro, por exemplo, pode aumentar o nosso envelhecimento celular de 4 a 5 anos, né? E todas essas alterações também se correlacionam com o aparelho respiratório. A gente pode observar, por exemplo, em outros estudos, mostrando o aumento da resposta, por exemplo, em relação ao perfil de consumo alimentar. Aqui a gente já está falando de estudos com animais. Agora, estudos com adultos, o que a gente pode observar? Então, uma restrição calórica de 25% num período de 2 anos pode reduzir essa idade de 2 a 3%. Mas calma, não vai fazer uma redução tão significativa, 25%, né? Um quarto aí daquilo que você consome atualmente tem que ter um acompanhamento, gente, pelo amor de Deus. Mas o que a gente começa a observar? Que comer demais aumenta a nossa o nosso envelhecimento e diminui a nossa longevidade. Então, é um fator importante. A gente ter uma dieta, por exemplo, rica em suplementos, rica em fitonutrientes, ou ainda que tenha, por exemplo, exercícios físicos sendo executados, reduz, por exemplo, essa idade epigenética, ou seja, reduz o nosso envelhecimento celular de 4,6 anos. Então, se você tiver hábitos saudáveis, se você conseguir construir esses hábitos, e, gente, quando eu falo hábitos aqui, a gente tem estudos de acompanhamento de semanas, de meses, de anos, né? Mas a gente tem ali uma previsão desse acompanhamento. Imagina você fazendo isso todos os dias sucessivamente. Imagina você tendo ali uma rotina. Imagina você se cuidando. Imagina seu paciente se cuidando. Tudo isso é bem importante. E aí eu queria trazer aqui também outros estudos, por exemplo, né, com pacientes obesos, ou ainda consumo de polifenóis, aqui estudos com modelos animais, ou ainda o estresse crônico. O que o estresse crônico pode causar nesses indivíduos? Ou ainda, gente, olha aqui que bacana, uma dieta plant-based, com mulheres na pós-menopausa, um estudo ali mostrando que uma dieta por 2 anos plant-based pode reduzir essa idade epigenética em 0,41 anos. Tudo bem, são meses, ok, mas poxa vida, isso pode, com o passar do tempo, ser acumulado e resultar em anos, anos que são acrescentados para que a gente tenha mais qualidade de vida. E um outro aqui importante, né? É a meditação. Olha que interessante, um estudo transversal também. Essa meditação foi benéfica em reduzir essa idade epigenética em todos os grupos que foram avaliados. Isso é interessante. E essa redução de 0,24 anos, né? Isso é interessante porque foi considerado principalmente em pessoas acima de 52 anos. Então, quando a gente vai para a literatura, quando a gente vai para os estudos, e por isso que eu gosto muito de trazer aqui estudos de revisão, porque eles fazem ali uma contemplação daquilo que tem na literatura vigente até aquela data que foi publicado, e a gente começa a observar que não é só a dieta, não é só exercício físico, não é só realmente o gerenciamento do estresse, mas tudo aquilo que a gente consegue ter de um controle, de exposição para a nossa vida, pode ser muito auxiliar. A gente pega estudos com meditação, a gente tem estudos também com oração, que não deixa de ser uma meditação, né? A gente pega ali estudos, por exemplo, de modulação, já até publiquei uma vez sobre isso, sobre a modulação do NF-κB, que é um fator de transcrição pró-inflamatório, ou seja, tem que ter um gerenciamento de tudo aquilo, né? Equilibrar os pratinhos, para que a gente possa ter uma longevidade mais saudável, para que a gente possa ter uma contemplação ali da idade adulta, com muito mais qualidade de vida, com muito mais independência, consumindo alimentos na medida e na quantidade certa, nem a mais, nem muito a menos. Muitas vezes vai ter que reduzir, mas nem muito a mais e nem muito a menos. Para que a gente tenha também maior poder de cognição, maior poder de independência, maior poder de locomoção. Quantos idosos aí se veem limitados a fazer um determinado esforço físico?
um determinado movimento. Gente, se sentar, levantar de uma cadeira, subir um degrau, né? Pode ser muito básico para um adulto, para um jovem que está me ouvindo, mas pode ser de total relevância para um idoso. Então, eu espero que essa Cromatina Class tenha trazido alguma reflexão para você. Já comenta aqui que eu quero saber, porque me trouxe aqui uma reflexão, inclusive foi tema de um tópico que nós discutimos lá no nosso grupo de WhatsApp que eu tenho com os alunos, com os mentorados do Pipeline, que é a minha mentoria de nutrição de precisão. Nós comentávamos o seguinte: será que uma pessoa com, né, nessa faixa etária aí de mais de 70 anos, por exemplo, vale a pena fazer um teste genético para esse indivíduo? Com certeza, né, gente? Porque se ele for viver, não sei, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, não sei, não importa, mas quanto ele puder viver com qualidade de vida, nós já cumprimos o nosso papel aqui na Terra. Nossa missão é nutrir vidas e está no nosso DNA fazer com que essa missão seja cumprida. Um grande beijo para vocês. Comenta o que vocês acharam dessa Cromatina Class. Eu quero saber, para mim é super importante. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau.